Teatra, o podcast do Dona Maria II. A cada 15 dias, uma conversa sobre teatro com Mariana Maia de Oliveira. João Vicente, é com ele que converso neste verão quente de 2024, quente pelo menos este dia de quase agosto, em que gravamos esta conversa. João Vicente é ator em teatro, cinema e televisão. Há pouco tempo, há coisa de ano e picos, foi João Vaz numa encenação do Misantropo, a partir Molière, e vai voltar a ser em breve, já lá vamos. Neste momento, João, estás prestes a ser alguém de ficção ou estás no papel de alguém que está de férias? Também um ótimo papel. Olha, eu estou numa situação de férias intermitentes, porque eu integrei agora o elenco do Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, e então nós estamos a fazer algumas viagens ainda em digressão durante este verão, e pronto, e vai ser assim ao longo deste ano também. Por isso, neste momento, estou de férias, mas também quase a partir desta feita para a Finlândia. Eu acho que isso assim não conta como férias. Conta um bocado, conta. Eu acho que sim. Eu gosto desta coisa de tenho tempo para férias, para ir, sei lá, para o Algarve ou para ir mesmo para um país fora de Portugal, como já fui agora à Bélgica. Portanto, dá para ir tirando umas férias, dá para ir trabalhando. A digressão também tem assim um sabor, não é de férias, mas a coisa de estar a viajar tem qualquer coisa de lúdico nisso. Portanto, tem sido uma fase bastante com trabalho, mas descansada, portanto, acho que tem sido... Como é que tem sido essa digressão com o Catarina e a Beleza de Matar Fascistas? Tu entras quando? Entrei agora barco? Em abril. Agora mesmo? Ok, é recente. Sim. Só fiz ainda 3 sítios, portanto... Estou a encontrar o meu lugar dentro da família, tem sido uma... Pois entraste numa máquina muito aliada já. Exatamente, sim. Tem sido uma experiência muito boa, porque a equipa é fantástica, já conhecia todos, diria, sim, já conhecia toda a gente, portanto foi relativamente fácil desse ponto de vista sentir-me à vontade. E depois o espetáculo, pronto, tem sido também uma descoberta para mim, também esta situação de substituição também não é uma coisa muito recorrente na minha vida, e isso também figura em si também um desafio. E tem sido muito interessante e tem sido divertido também. Já viveste alguma daquelas experiências quase limite de reações do público, entusiasmadas ou zangadas ou, enfim, efusivas no fim do espetáculo? Têm sido muito efusivas. Assim é mais... Teve assim meio... Mas foram tentativas de... Foi em Montreal. Houve pessoas que tentaram entrar para interagir com o Romeu, mas... Que é um fascista da peça. Que é um fascista, exatamente. Mas foi muito tranquilo. As pessoas... houve para aí 3 tentativas. E sempre que nós nos mexíamos para impedir que as pessoas entrassem, as pessoas recuavam e até pediam desculpa. Portanto, eu acho que as tentativas eram numa de falar com ele, eventualmente, ou puxá-lo para fora. Nunca foi uma coisa que fosse uma ameaça violenta. Bom, o Misantropo. Vamos a ele. Fazes parte, não é? A peça vai voltar do elenco dessa peça estreada no ano passado, que depois viajou muito pelo país. A encenação da Mónica Garnel, texto do Hugo van der Ding e do Martim Sousa Tavares. Tu eras o Misantropo, ele mesmo? Ou pelo menos a personagem que correspondia ao Misantropo de Molière nessa adaptação destrutiva do Hugo van der Ding e do Martim Sousa Tavares. A peça começa, entras em cena... E tu começas, deixai-me, pois o que eu sei insano, o meu desejo é zangar-me e não escutar. Ainda saberias continuar? Ainda sabes continuar? Não, ai meu Deus, que horror. Daqui a uns meses estou a repor isto e já não me lembro dessa parte. Ainda faltam muitos meses. Sim, faltam. Não conseguia. Agora estou sob pressão ainda por cima, não conseguia. eu só te pergunto porque tenho um enorme fascínio por esta... Em relação à memória dos atores, não é? Acho muito misterioso para mim como é que é possível. Sim, treinar o músculo àquele ponto, o músculo da memória àquele ponto. Em minha defesa, eu acho que se lesse uma vez, eu ia conseguir dizer logo a seguir, e principalmente se estivermos na cena com os teus colegas no sítio do costume, com a luz no sítio do costume, o cenário, a coisa acontece mais rapidamente e vem mais rapidamente, e estamos a falar de uma distância de quase um ano. Sim. A última vez que disse esse texto foi a 18 de dezembro, se não me engano, ou 9 de dezembro, já não me lembro bem. Foi 9, exatamente, 9. Portanto, já lá vão 7 meses. Mas lembras-te qual é a frase que te interrompe da personagem da Inês lembro perfeitamente. Essa é mais inesquecível. Essa é muito inesquecível, sim, sem dúvida. Já que estamos neste assunto da memória, já te falhou a memória em algum do texto ou em algum momento que recordes, presumo que com alguma angústia? Sim, houve um que me deixou muito em pânico na Comuna, com o Álvaro Correia,
Estávamos os dois em cena. Ele era o encenador da peça também, era o inimigo do povo. Inimigo do povo, exatamente. E eu tinha uma talega muito grande de texto e simplesmente calei-me a olhar para ele e foi um pânico. Foi assim a vez que mais pânico me deu numa branca. Eu já tive brancas, mas coisas pequenas, coisas que salto, que nem reparo. Ou aquela, eu não me estava mesmo a lembrar do que tinha para dizer. De repente saí, não sei, comecei a ver a cena de fora e não consegui mesmo dizer. E depois desse espetáculo foi um bocado um calvário, essa cena. Porque era mesmo bastante texto, eu fiquei a olhar para o Álvaro a olhar para mim, e ele lá avançou com o texto, mas foi assim um bocado traumático, mas felizmente ultrapassei, nunca mais tive esse tipo de medo. Eu não tenho muito medo de ter brancas, pronto, não sei porquê, sei lá, mesmo que me esqueça de alguma coisa, avanço, ou ali paralisei mesmo. Normalmente consigo ter aquela coisa de resolver e de dizer uma coisa parecida, ou saltar o texto e vou para o fim da peça, pronto, isso nunca aconteceu, mas pronto. Mas tenho sempre essa, não sei, talvez sangue frio. Sim. E depois como é que se supera, nesse caso, ir para o dia a seguir, a saber que aquilo vai ser um problema, ou potencialmente vai ser um problema? Eu lembro-me de estar muito nervoso, lembro-me do Hugo Franco estar cá atrás comigo, assim, a tentar acalmar-me, falar comigo, eu super nervoso, e entrei muito nervoso para essa cena mesmo, estava com suores frios, eu lembro-me perfeitamente. Mas pronto, nunca mais me esqueci do texto, o texto saiu, escorrei tudo, e passado uns dias já não tinha esse pânico de entrar em cena nessa cena. Tinha sempre uma pequena preocupação, era sempre aquela cena, não é? Mas nunca mais tive esse medo, pelo menos nessa situação específica. Nessa tua primeira entrada em cena, no Misantropo, a indicação da Didascália diz contrariado e canastrão. Como é que se faz de canastrão, dando ao público a sensação, não de que se é canastrão, mas de que se está a fazer uma personagem que tem essas características? Pode ser um exercício rebuscado ou não, para um ator? Pode. Eu acho que por onde eu peguei, eu e a Mónica, ele mais à frente diz, não quero fazer spoiler, mas ele tem doenças venéreas, não é? Ele está sempre um bocado distraído com isso durante essa cena, está sempre um bocado... esquece um bocado do texto. Ou seja, o objetivo não foi fazer mesmo o canastrão. É bom que se perceba que ele está mesmo a dizer aquilo para também levar um bocadinho o público ao engano sim, no sentido de, ok, vamos ver um misantropo, ok, vai ser desconstruído, mas para já estamos a ver a abertura do misantropo. Então a coisa tem que andar entre, ok, já estamos em espetáculo, mas também em ensaio, e de repente há ali qualquer coisa estranha, porque ele está sempre a coçar, está sempre a esquecer-se, aquilo há assim ali qualquer coisa que não está a funcionar. E fomos mais por aí do que propriamente fazer o canastrão à antiga, também há o canastrão à moderna, não sei bem qual é que será, mas pronto, mas há muito aquela ideia do canastrão que exagera muito e que faz tudo por fora, que é uma mistura entre o canastrão e o cabotino, não é? Eu acho muita piada a palavra, o canastrão, porque tem um lado de ofensa, não é? Ou seja, de uma coisa que não é boa, mas também acho que tem um lado de uma certa ternura amiga. Tem, e acho que há canastrões que são ótimos atores, ou seja, aquilo sai mais em força do que em jeito, não é? E muitas vezes essa força tem qualquer coisa de vivo, e eu acho isso super, super interessante mesmo, porque não corresponde à coisa limpa, técnica, que... sei lá, eu como ator procuro ser exímio tecnicamente, ou procuro, não quer que se chegue lá, não é nada disso, mas procuramos sempre aquela pureza técnica, não é? E aquela, tem que parecer mesmo real, ou tem que parecer que estamos mesmo dentro daquela cena, ou tem que parecer a personagem em certas abordagens. Eu acho que há atores que se estão a marimbar para isso e que querem só encontrar ali a força e a pujança e a dramaticidade do momento ou daquela personagem ou daquela cena. E vão com tudo. Então às vezes aquilo sai mais em força do que em jeito, às vezes sai completamente ao lado e às vezes acertam na mousse. Portanto, eu acho isso muito bonito também. É giro pensar, é interessante pensar, não é? A essência da canastrice, não é? Qual será? Porque também pode ser presunção. Também acontece muito. Acho que também acontece muito ver-se o ator convencido, não é? Ou gostar de ouvir, ou assim, isso também acontece. E para mim essa é a parte pior dos atores, acho eu, é a vaidade, é essa presunção, é gostarem de se ouvir e não se colocarem numa posição mais de escuta do outro. Claro que de si próprios também, mas não é no sentido da vaidade, é uma escuta se calhar mais interior ou mais
mais íntima. Sim, e a abertura para o outro também parte disso, acho eu. E, por exemplo, estava a pensar na diferença, e tu fazes muito cinema também, na diferença para o trabalho de ator, entre fazer teatro ou cinema. No cinema achas que é possível ser mais subtil, por causa de uma questão prática até, porque no teatro a voz tem que se fazer ouvir, tem que ser dita com aquela projeção, as sílabas têm que... É difícil fazer, sei lá, sussurrar coisas, ou ter sotaques muito estranhos, porque depois a mensagem não passa, e no cinema esse espectro alarga-se, ou não? Estou a ver mal a coisa. Não estás. Eu acho que no cinema a câmara está muito perto, não é? No teatro pode estar na primeira fila, mas também pode estar na última fila, e toda a gente tem que ver e tem que experienciar o que estás a dizer, da maneira que cada um achar. Mas pronto, no cinema fala-se muito mais baixo, às vezes até é quase sussurrado, é até um bocado esquisito. A câmara capta tudo, todos os movimentos de olhar, de boca, tudo. Qualquer movimento que tu faças fica enorme. Portanto, tem que ser muito mais subtil. Claro, é evidente, tu acabaste de dizer. No teatro tens que ouvir a voz, tens que ver o movimento. E muitas vezes torna-se um bocado mais difícil. Eu acho que as duas são muito difíceis, mas eu acho que é mais fácil tirar amplitude de movimento do que colocar, porque no teatro é mesmo uma coisa... O movimento tem que ter um significado. E no cinema também, mas no teatro é uma coisa que tem que chegar até à última fila do CCB, estou-me a lembrar de salas grandes, mas... Sim, no Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, por exemplo, são salas grandes, não é? Pois, exatamente, têm sido, sim. E tem que chegar até lá ao fundo, portanto... Sim, há essa diferença. E eu comecei no teatro, e depois fui para a televisão e para o cinema, e senti muita dificuldade em tirar, mas sinto que é muito esse o trabalho que eu faço, ou que fazia. Agora, se calhar, já estou mais à vontade, já não penso tanto nisso. Voltando ao Misantropo, há um lado interessante do espetáculo, já fomos falando disso aqui também no podcast, sempre falamos de espetáculo, é que tudo aquilo é muito cómico, mas é para nós que estamos a ver. Porque para as personagens aquilo não tem graça nenhuma, tem pouca graça. Essa era uma armadilha perigosa, ou seja, embarcar de repente num registro cómico, que também ia ser divertido, de certeza, mas estragava se calhar essa graça suplementar, que é as personagens ignorarem uma parte do que lhes está a acontecer. Eu acho que é uma coisa que falámos também, tem a ver com levarmos a sério aquilo que estamos a fazer, ou seja, a graça já está no próprio texto, nas piadas, nisso o Hugo é, pronto, já o conhecemos, não é? E o Martim também, mas pronto, conhecemos mais o Hugo, no campo das piadas. Um dos nossos desafios foi, de facto, dar essa dramaticidade que está sugerida no texto, mas muito pouco, ou seja, o texto está muito mais em graça do que propriamente em tragédia. E o nosso objetivo foi torná-lo um bocadinho mais tragicómico, levar mais a fundo a tragédia de cada personagem, o que é que cada um quer, não é? O João Vaz quer vingança, a maneira de chegar até essa vingança, o que ele quer é matar o Dom João V, e a maneira de chegar a essa vingança é fazer ele próprio de misantropo. A sua irmã, eles os dois foram, só para contextualizar, tanto o João como a Ana foram expulsos da corte. Em crianças, os pais foram condenados à morte, foram os dois condenados à morte, não foi? Agora não estou a lembrar bem. Mas foram os sim, dois, sim, não foi? Sim. No teu caso, porque estavas a aprender a aparelhar uma quadrilha. O cavalo e soltou-se. E saltou um bocado de bosta de cavalo para a cara do Dom João V. E no caso da Ana, ela estava a aprender... Eu estive a rever ontem e pois, estava a aprender. Ela estava a aprender a fazer papos de anjo. Exatamente. E deixou um pau de canela na... e a rainha engasgou-se com o pau de canela. Sim. Exatamente. Tem que ler. O texto está editado. Podem adquirir essa edição do Teatro Nacional da Maria II e podem também descobrir, há bocadinho ficou pendente, a tal frase que te interrompe logo no princípio do espetáculo. Fica à vossa curiosidade irem consultar para ver qual é, ou então ver o Misantropo, que vai voltar a cena, já lá vamos. Exatamente. Mas interrompido, sim. Portanto, os irmãos tu queres vingança? Eu quero vingança e a Ana quer voltar à corte, quer voltar à madrinha, que é a própria rainha, e quer integrar-se na corte e ser rica e aristocrata e tudo mais. O meu lado é muito mais pesado, não é muito mais pesado, mas é um bocado mais perverso, mais obscuro, não é? Assim, uma coisa, ele quer matar alguém. A Ana quer conquistar a corte, começa por... acho que com o Conde e com o Marquês, tentar ir por aí,
E depois Quer ascender socialmente, quer não é? ascender, Tem é uma esse alpinista. desejo, Sim. E todos os outros têm os seus objetivos, que são muito engraçados, mas que são realmente muito importantes para cada um deles. E isso torna a coisa um bocado ridícula. Por isso mesmo, ou seja, a partir do momento em que uma coisa super importante parece trivial, mas essa personagem está a levar muito a sério o seu objetivo e a sua angústia por uma coisa que pode não ser tão importante ou pode ser um bocado absurda, isso torna a coisa ainda mais engraçada. Estou-me a lembrar da casa do Marquês de Sangalhos, que está a cair e que ele está muito deprimido com aquilo tudo. O outro acha que é filho do Dom João V, e isto tudo. O outro tem um negócio de pentes. Sei lá, tudo isto é assim uma coisa muito ridícula, mas que é muito importante para cada uma das personagens. O Misantropo andou numa verdadeira odisseia nacional, correr o país, ilhas incluídas, Açores incluídos, para ser mais concreta. Exatamente. Noite ou episódio inesquecível, ou memória, enfim, dessa viagem com o Misantropo, assim, uma fotografia mental desses meses em que viajaram com o espetáculo. Se tivesses de reduzi-la a um postal, o que é que poderia ser? Não sei, eu sempre que... Eu tenho muita memória dos jantares em equipa. Era sempre uma maravilha. Quando íamos para a Zona Norte, eu e o Manuel Coelho fazíamos questão... Mais o Manuel Coelho. Fazíamos questão de parar na Bairrada para ir ao Leitão. Pronto, okay. Era uma coisa sagrada. E lembro-me sempre, sei lá, dos ensaios... Eram sempre muito divertidos, o ensaio geral era sempre... Não sei, estávamos sempre roda no ar, aquilo era sempre muito divertido, estávamos sempre a brincar, porque o espetáculo vive muito da atenção do coletivo e da atenção no momento. Foi muito assim que construímos o espetáculo e é muito assim que o espetáculo acontece também. E no ensaio geral, não sei, parecia que nos dava assim uma travadinha e... Era mesmo uma desbunda completa. Mesmo a Mónica divertia-se também com isso. Nós divertíamos-nos também. No meio disso tudo também encontrávamos coisas interessantes. Podíamos levar... Porque este espetáculo teve uma coisa muito peculiar, que foi... Nunca tivemos uma carreira, propriamente. Não tivemos, tipo, de quarta a domingo, 2 semanas, 3 semanas... 2 semanas, para mim é pouquíssimo, mas hoje em dia é o normal, não é? Mas, sei lá, não temos 3 semanas, 4 semanas em cena para fazermos e depois para rodar o espetáculo fora de Lisboa ou de outro sítio qualquer, ou andar a viajar com ele. Nós estivemos sempre na lógica de fazermos num sítio e vamos para outro. Cada dia é um acontecimento único. Exatamente. É que naquela sala só acontece uma vez. Exatamente. E passava sempre tipo 2 semanas até fazermos o espetáculo seguinte. Então isto é muito estranho para nós, porque... O normal é fazer primeiro uma carreira em Lisboa, neste caso, e depois fazer a digressão. Ou seja, o espetáculo já vai oleado. Aqui o espetáculo foi sendo oleado de 2 em 2 semanas. E isso é muito estranho. Mas ao mesmo tempo trazia uma vivacidade à coisa, uma atualização da coisa super interessante. E eu lembro-me muito desta adrenalina. Pronto, se calhar esta adrenalina de fazer pontualmente o espetáculo enquanto está ainda a ser cimentado, é uma sensação que me fica muito da digressão. Janta-se antes ou depois do espetáculo? Para mim, depois. Sempre. Leitão, só depois? Sim. Não, isso era o almoço. Ao almoço. Pronto. Tá bem. Mas para mim, jantava sempre depois. Porque fazer aquele espetáculo com a barriga cheia... Ainda houve uma outra experiência assim e não foi nada boa. Bem, eu normalmente não faço isso, mas às vezes não dava logisticamente para ser depois, então tinha que ser antes. Para mim é terrível. Amolece? Amolece, fico cheio, é horrível. Então para a respiração, como temos que respirar muito, aquilo depois começa ali a trabalhar durante o espetáculo, é horrível. O estômago fica mesmo assim, depois com os nervos e isso tudo, a coisa fica ali durante muito tempo. Então eu sinto mesmo pesado, eu não gosto disso. Bom, um dos teus camaradas de elenco foi o Manuel Moreira, que tem uma pergunta para ti. Oh, meu Deus. Vamos ouvir. Olá, Mariana. Olá, João Pedro. O que eu te queria perguntar é qual foi a técnica ou o skill ou a atividade, a disciplina mais inesperada que tu tiveste de aprender para algum personagem? Beijinhos. Bom, para já, sabemos logo que são próximos porque tratamento por João Pedro. Exatamente. Que é o meu Quem é que te nome. chama João Pedro? São os amigos? Os meus amigos da primeira classe chamavam João Pedro. Hoje em dia ninguém me chama João Pedro. Nem a minha mãe me chama João Pedro, nem o meu pai.
É sempre João. E pouca gente sabe que eu sou João Pedro. É verdade, é uma verdade. O João Pedro Vaz diz que eu sou um João Pedro não assumido. Pronto, Um João Pedro na clandestinidade. Exatamente. Então, Manel, olha, qual é que foi o skill mais estranho? Aprender, agora recentemente, aprendi a andar de saltos altos e a maquilhar-me para um drag queen. Ah, sim? Portanto, sim, na Politécnica, com os Artistas Unidos, em março, fizemos as girafas e a minha personagem era drag queen num clube noturno, em Barcelona, lá para Olvera, e tive um workshop intensíssimo com o Miguel Matias, que é a Belle Dommage, a sua drag é a Belle Dommage, portanto é a minha main drag. E ele deu-me todo um workshop de movimento e de maquilhagem. E a maquilhagem dava-me muito prazer fazer, porque fui aprimorando, aquilo implica muita coisa, implica uma cera para colocar nas sobrancelhas, implica camadas de base, implica, no fundo, pintar uma cara de outra coisa completamente diferente da que eu tinha. Era mesmo, no fundo, fazer da minha cara uma tela em branco para depois fazer a cara que eu quisesse. No fundo, tem um bocado essa lógica. E eu gostei muito dessa fase e de todo esse processo. Foi muito interessante. Ok, mas isso acontecia em cena? Não. A maquilhagem acontecia... Mas fazias tu a ti próprio? Fazia eu a mim próprio, sim. Ele fez-me 2 ou 3 vezes para eu aprender e depois fazia todas as noites, estava lá 2 horas antes, porque aquilo demorava-me 1h30 a fazer, pronto, queria estar lá com tempo. Depois a coisa foi ficando oleada, passou para 1 hora. Fazer aquilo, o mais rápido era 1 hora. E isso era um ritual que me dava imenso gozo. Também porque sabia que ia ser temporário. Se eu tivesse que fazer aquilo todos os dias, eu acho que não aguentava. Aquilo é assim, é um bocado seca, não é? Estar ali. Mas como era uma novidade e como sabia que era temporário, aproveitei cada momento daquele ritual de me maquilhar com muita vontade. E pronto, e depois todo o processo de conhecer o mundo de travesti, bem, porque aquilo passava-se nos anos 50 e na altura o drag queen não era propriamente uma expressão que estivesse muito em voga, usava-se mais a expressão travesti, e também era mais rudimentar o tipo de maquilhagem, pronto, mas nós aldrabávamos um bocadinho, fazíamos uma coisa um bocadinho mais moderna. E foi muito, muito bom também conhecer e perceber o quão importante isto era para as pessoas que faziam isto, não é? Isto era, no fundo, era uma exploração do lado feminino daqueles homens que faziam aquilo, e alguns eram trans. E para mim também foi muito importante ter atenção que eu só fazia uma cena de drag, o resto estava vestido, era um homem. Mas aquele momento era muito específico, porque era uma espécie de stand-up à lá Débora Cristal no Finalmente. E tudo aquilo era assim... Para mim figurou uma coisa muito importante de explorar um lado feminino, de explorar um lado eventualmente gay, homossexual, e usar isso também como uma provocação à minha própria masculinidade, ou ao meu próprio eventual machismo, ou tudo isso. Foi também um confronto muito importante para mim e muito enriquecedor. Portanto, isto não é bem uma skill, já estou aqui a extrapolar para uma experiência mais pessoal e íntima, mas sim, essa skill que o Manel me estava aqui a desafiar a contar levou-me para estes sítios e que foi muito importante. Foi para lá da pele, não é? Foi para lá da pele, exatamente. Fizeste trabalho de campo, extra-espetáculo? Muitas noites no Finalmente? Eu já fui muitas vezes ao Finalmente, portanto fui ao Finalmente durante esse processo para reavivar a memória, mas sempre me fascinou muito. E sempre... É impressionante. É mesmo, Sim. é mesmo. É extraordinário o show do Finalmente, todos os shows do Finalmente, tanto o Lugar às Novas como o show propriamente organizado pelas drags da casa, são sempre coisas impressionantes. Eu acho a Débora Cristal... O Fernando, um artista incrível, e a Débora Cristal, essa personagem é fenomenal, é uma coisa incrível, a capacidade de improviso, aquele stand-up é extraordinário. Eu lembro-me de ir lá uma vez, primeira vez que fui lá, fui ao palco e foi assim, e senti-me super envergonhado, mas ao mesmo tempo super sortudo por estar ali no palco com aquela lenda, não é? É uma experiência muito, muito fixe. Lembras-te o que é que ela te perguntou? Lembro-me porque é que me perguntou-me o que é que eu fazia, disse que era ator, e depois ela perguntou-me, está no ativo?
Pronto, assim, assim sempre com aquele... O double entendre, o Miguel sim. Matias é que usava isto. Sempre que falas tem que ter um double entendre. E esse double entendre tem que ser sempre sexual. E é muito rápido, uma rapidez de pensamento. É muito impressionante. super rápida. E depois eu disse que vinha de Rio de Moro, Sintra, e ela disse que ela é que deu o nome a Setiais, mas que foi em Benfica que deu os Setiais e depois mandou-os para Sintra. Era assim uma coisa sempre... E era muito rebuscado, mas era sempre muito engraçado. É muito engraçado. É que depois, a par dessas piadas com alusões mais ou menos sexuais, há um conhecimento enorme, não é? Para já do país todo, de norte a sul. Sim. É uma pessoa cultíssima, a Débora Cristal. É super... Sim, há sempre... Eu lembro-me que nesse dia, ou foi noutro, já não me lembro. Lembro que foi uma pessoa que dizia que era de Paris e ela desancou porque percebeu que ele não era de Paris. Então foi assim, foi mesmo, desancou completamente. Tipo, ela conhecia melhor Paris do que aquela pessoa que estava a dizer que era de Paris. Foi assim, incrível. Bom, para fechar o capítulo Misantropo, falta dizer uma coisa que não se diz muito habitualmente de um espetáculo que já andou por aí, que é vai se estrear em Lisboa. Exato. O Misantropo vai ter uma passagem pelo Tivoli, em Lisboa, em novembro, 22 a 28 de novembro. Exatamente. No fundo vai ser o mais próximo que vão ter de uma carreira num sítio só, Exatamente, não é? vamos estar, acho que isso são 2 fins de semana, não é? Talvez, 6 espetáculos, diria. Acho que é isso que vai acontecer. Sim, eu estou muito entusiasmado de finalmente mostrar aqui na cidade onde vivo um espetáculo que estive a fazer durante um ano fora de Lisboa. Eu acho que esta situação da Odisseia Nacional é super interessante. Foi uma experiência muito boa fazer, como já estive aqui a falar, fazer durante um ano em várias cidades. Mas também sabe bem agora ter a outra experiência, a experiência que no fundo se calhar nos falta, que é fazer na nossa cidade, em Lisboa, como normalmente se faz. Não quer dizer que eu defenda que tudo deva acontecer em Lisboa, mas neste caso, sendo do Nacional, sendo todos os atores que estamos a viver Lisboa ou perto, acho que faz todo o sentido terminarmos aqui o capítulo do Misantropo em Lisboa. Tal como a Odisseia também acaba em casa, não é? Com o regresso a casa. Exatamente. João, recuando a outra, direi eu, boa memória, penso eu, dos teus encontros com a Dona Maria II, 2018, Sweet Home Europa, uma estação do João Pedro Mamed, no Teatro Nacional da Maria II, para um ciclo chamado Portugal em Vias de Extinção. Era uma visão um pouco desencantada do sonho europeu e do projeto europeu. 6 anos depois, o desencanto está ainda mais sublinhado. Sim. Não sei se ali previa isto que está a acontecer exatamente, mas claramente do ponto de vista da imigração, que falava que esse espetáculo tinha muito essa coisa do estrangeiro, da estranheza do estrangeiro. Acho que neste momento estamos a viver muito esse lado, essa ideia conservadora de que o estrangeiro que vem de fora é uma ameaça violenta, é uma ameaça ao que nós temos, à pátria, ao que quer que seja a herança patriótica e nacional e à nossa identidade. E a mim preocupa-me muito não perceber que tudo isso, toda a multiculturalidade faz parte de todos os povos e de todas as culturas. E a abertura a outros de todo não empobrece a nossa cultura, não empobrece a nossa identidade coletiva, só enriquece. Portanto, assusta-me bastante, e na altura era assim uma reflexão que nós próprios também fazíamos em relação ao espetáculo. Estiveste agora há pouco tempo naquele desmantelar do Teatro da Politécnica, onde também estiveste várias vezes nos últimos anos. Sim, estive e foi... Como é que é ver um teatro a ser desmontado? É muito triste. Foi um momento mesmo super triste ver os meus colegas dos Artistas Unidos, os que trabalham lá a tempo inteiro, a desmontarem, e foi imensamente doloroso para eles. Quer dizer, foi assim uma coisa mesmo muito visceral, não é? E veres que num dia se desmonta um espaço que demorou tanto tempo a ser cimentado, a criar uma corrente de público, a criar um trabalho super consistente. Não era de todo um projeto a curto prazo ou médio prazo, é um projeto de vida. Exato.
É um projeto de vida e que se cimentou ali como um projeto de vida daquelas pessoas e daquela companhia. E de repente, uma coisa é sair dali e haver um espaço já pronto, até melhor, ou com condições melhores. O que se está a passar aqui é que eles têm financiamento, eles têm programação, mas de repente não têm um espaço que lhes foi prometido e mais que prometido desde que eles sabem que vão sair dali. Portanto, tinha que haver uma solução até dia 31 deste mês. Bom, até pode haver, mas duvido muito que dia 31 haja uma solução. Mas supostamente eles iam sair dali para ir para a capital. A capital nem sequer tem projeto ainda de obras. E neste momento eles estão a viver da caridade de amigos, de pessoas que têm, de quem tem espaços e de quem vai cedendo espaços para poderem fazer a sua programação. Neste momento, por exemplo, as girafas, os búfalos e os leões, que são uma trilogia que eles fizeram do Palmiró, era suposto acontecer ali em 2-3 semanas, em novembro, no início de novembro, final de outubro e início de novembro, e neste momento não há espaço para fazer essa programação. Ou seja, há espetáculos que estão em vias de não acontecer por causa disto. E a responsabilidade é da Câmara Municipal de Lisboa, neste momento. Tem que arranjar um espaço viável, não é? Não é uma coisa que não seja possível fazer espetáculos. Tem que ser uma coisa viável. Portanto, irias regressar também com a girafa agora nesse final de dia. Exatamente. João, no cinema, tens feito, há bocadinho falámos disso, tens feito muita coisa diferente. Alguns desses filmes, talvez das produções portuguesas mais ambiciosas dos últimos anos. A Herdade, realizada pelo Tiago Guedes, que acompanha a personagem e a família de um latifundiário antes, durante e depois do 25 de Abril. Tu eras o Lionel, o mecânico-chefe da Herdade, um trabalhador, um sindicalista, um homem de esquerda, que vive ali num conflito muito interessante porque é, no fundo, um conflito entre duas fidelidades, não é? Aos seus ideais, ao que ele sabe que é justo, e ao patrão, por quem ele até tem alguma estima pessoal, apesar de, na ordem das coisas, ser o opressor, não é? Exatamente. Da maneira como ele tem uma grande estima pelo João Fernandes, não é? É João Fernandes, exatamente. Sim. Ele tem uma grande estima por ele, é uma dívida de gratidão pelo acolhimento que ele teve na sua família, mas ele é comunista e o sonho dele é o 25 de Abril, que acaba por acontecer no filme. E chega uma altura em que o sonho não se cumpre, não é? O que ele sente ali, aquilo depois passa uma data de anos, eu acho que entretanto já estamos nos anos 90, que ele já é mais velho, já são todos mais velhos, e ele chega a essa altura da vida dele, em que deve ter uns 50 anos, em que o sonho de Abril afinal não se cumpriu, a vida dele não melhorou, a reforma agrária, que era um dos sonhos dele, também não aconteceu. Então ele acaba por ficar sempre preso àquele homem, àquela família e àquele espaço, àquela herdade. Acaba por ficar ali preso pela sua dívida de gratidão e também por alguma esperança de que as coisas vão realmente mudar. Só que ele está a pagar a sua dívida de gratidão, mas as coisas não estão a mudar e chega uma altura em que ele chega ao limite e quer-se ir embora. Eu acho que o filme é muito interessante por isto, ou seja, não mostra só um lado, mostra várias perspectivas do que foi a Revolução do 25 de Abril, mostra a perspectiva dos privilegiados que dizem, os tais que dizem, tiraram-nos tudo, não é? E tem a perspectiva também daqueles que queriam a Revolução e que foram parte ativa na Revolução, foram sindicalistas, foram filiados em partidos de Revolução, nomeadamente o Partido Comunista. Eu acho que tem essa riqueza e não toma propriamente um partido. É um diálogo entre dois lados que eu acho que é super importante e super enriquecedor. Sim, no fundo são personagens tipo, mas cheios de subtilezas, não é? Sim, com as suas personagens contradições. Da história, exatamente, sim. Sim, e também porque o filme abarca um período de tempo muito grande, a história necessariamente contradiz, não é? E as pessoas Sim, eu acho que é interessante sempre na ficção, seja no teatro, seja no cinema, é esta coisa das personagens não serem só uma coisa, são sempre uma coisa e o seu contrário. E eu acho que isto é fundamental para enriquecer a dialética nas personagens, as contradições. Eu acho que é isso que cria a tensão
interna nas personagens e nas pessoas. Isto é uma coisa que acontece, ou seja, é uma coisa da vida real, não é? Mas eu acho que é a coisa mais interessante de se transportar para a ficção, é este lado de contradição. É isso que cria a dúvida no espectador, é isso que enriquece o nosso trabalho como intérpretes, e é isso. João, tu és um filho do teatro escolar, ou, não sei se do teatro escolar, mas do teatro feito na escola, Sim, que aparece na escola. Tu começas em Sintra, Rio de Moro, de onde nasceste e onde cresceste nos teus primeiros anos. Como é que acontece isso? Foste arrastado por alguém ou acabas no grupo de teatro de livre e espontânea vontade? Como é que foi? Eu tenho um grande amigo que é o Zé Redondo, que é dos meus melhores amigos, e nós andávamos na mesma secundária, éramos da mesma turma em ciências, depois eu mudei para artes, pronto, foi assim, eu mudei duas vezes, não foi muitas vezes, 2 vezes. E pronto, ficámos muito amigos. E ele queria experimentar teatro, eu também tinha alguma curiosidade, então fomos experimentar o grupo de teatro da Escola Secundária Real da Câmara, que eram os Reticências, que são os Reticências, ainda existem, e são dirigidos, e eram, pelo Rui Mário, que é o diretor artístico do Teatro Tapa Furos, também. Eu fui experimentar, fiquei cheio de vergonha, não quis fazer, não quis continuar, o Zé quis continuar, tudo bem. E houve uma sexta-feira, e nós fomos experimentar uma quarta a seguir ao almoço, que aquilo era a quarta a seguir ao almoço, e depois sexta ao fim do dia. E à sexta era na igreja de Rio de Moro, que era em frente à minha casa, no auditório da igreja. E passou por lá uma professora que é amiga da minha mãe, a Fátima Monteiro, que tocou na campainha e perguntou: então o João não vem ao ensaio? E a minha mãe: não, ele disse que tem vergonha, que não quer ir e não sei o quê. Mas ele que venha só assistir. Pronto, eu fui assistir. Pronto, fiquei lá a ver e eles estavam a fazer um exercício com uma música do Sigur Rós, lembro perfeitamente, e umas velas, aquilo que tornou-se assim. Uau, o Sigur Rós numa peça do secundário. Já viste? Era um exercício, sim, mas foi aí que o Rui tinha assim um gosto musical muito bom, muito alternativo, pelo menos para mim, para a altura, era muito alternativo, e pronto, e acho que muito do gosto musical que tenho hoje em dia vem do Rui, e vem desse tempo. E pronto, e ao ouvir aquela improvisação de movimento e velas e música e o palco escuro, fiquei mesmo muito encantado com aquilo. E pronto, depois fui falar com o Rui e disse: olha, se calhar vou voltar, mas eu tenho um bocado de vergonha. E ele disse-me: mas a vergonha não existe no teatro. Pronto, e a partir daí fiquei com esta máxima: não há que ter vergonha. Pois, o palco pode ser um bom sítio para um tímido. Sim, pode, porque facilmente se cria a ideia de que não sou eu que estou ali. Sim. Ou as pessoas acham que não sou eu, e se calhar estás a ser mais tu ali do que fora do palco. Sim. Como a coisa do Oscar Wilde, não é? Deem uma máscara a um homem e ele dirá a verdade. Pronto, eu acho que é um bocado essa lógica. O palco é uma máscara, mas é uma máscara para sermos nós próprios, eventualmente. Uhum. És daqueles casos em que a figura de um professor, nesse caso, de um entusiasta, muda tudo, ou seja, muda a vida daqueles que passam pela experiência e acaba por fazer com que uma coisa que podia ser só, que mais provavelmente seria, e foi na maior parte dos casos para as outras pessoas, um passatempo da escola, se torna uma coisa muito a sério. Completamente. E o Rui Mário, neste sentido, é fundamental na minha vida. Sim, foi um ponto de charneira completamente na minha vida. E tenho muito esta coisa, eu respeito muito os mestres e as pessoas que eu considero mestres, porque foram pessoas que nunca me quiseram ensinar nada, mas com quem aprendi sempre muito, não é? E o Rui Mário é uma dessas pessoas, apesar de ele estar ali com alunos de uma escola secundária, a abordagem dele não é nada convencional, é super, não sei, olha para cada um de uma maneira sempre muito especial, olha-nos como pessoas únicas, pronto. E ao mesmo tempo cria um coletivo em cima disso. E foi muito esclarecedor para mim. Isso foi uma grande descoberta, foi um grande entusiasmo. Foi assim. Eu vivi nesse tempo mesmo uma coisa quase de uma espécie de magia do teatro, não é? Assim, elevada a uma coisa mais encantatória, mais deslumbrada. Pronto. Tive muito essa experiência com ele e nesse grupo. E esse encantamento de fazer teatro nessa idade, com esse mestre, com aqueles colegas, eventualmente, essa magia encontraste-a mais tarde na vida, quando a paixão se tornou profissão? Ou já vem com outra forma? Eu acho que vem com outra forma. Há um lado mais pragmático, acho eu, e um bocado mais cético.
Mas eu acho que não. Mas eu acho que a maneira como eu lido depois com, sei lá, com os trabalhos que faço, isto dependendo muito do contexto em que estou. Depende do grupo de trabalho que é, basicamente, e isto conta muito, se é televisão, se é cinema, se é teatro. Eu acho que no teatro, eu acho que transporto muito dentro de mim essa memória que, de certa maneira, influencia aquilo que eu estou a fazer. Eu acho que esse encantamento é uma coisa que eu tento sempre encontrar. Esse lado mais, não sei, se calhar uma coisa mais ritualista que o próprio teatro tem naturalmente. E eu acho que o Rui passava muito esse lado ritualista. Nós fazíamos sempre um aquecimento com música, era uma coisa natural, normal, sei lá, com corporal, era uma espécie de aquecimento, mas rapidamente se tornava uma dança, e aquilo já era um ritual, era esse o nosso ritual. E eu gosto desse lado ritualista do teatro. Eu não acho que nos tínhamos que levar muito a sério a fazer teatro, ou acho que isso até é prejudicial. Mas acho que há ali qualquer coisa de ritual que é bom embarcarmos nessa viagem, ou nesse percurso, sim, nessa descoberta. Porque, de facto, é uma suspensão das regras da vida, não é? Exatamente. Sim, um espaço de interrupção. Sim. Depois começas profissionalmente no Teatro Tapa Furos, também encenado pelo Rui Mário. Exatamente. Assim. Lembras-te da primeira vez que te pagaram para seres ator? Isso foi marcante, de alguma maneira? Foi bastante marcante. Foi quando? Sim, foi um espetáculo que fizemos no Elétrico de Sintra. Houve uma reinauguração do Elétrico de Sintra ao fim de 100 anos, foi em 2004. Acho que ele foi inaugurado em 1904 e houve uma reativação do Elétrico em 2004. Eu lembro-me de fazer um saloio. Aquilo tinha assim personagens da relíquia do Essa de Queiroz, tinha o Bolhão Pato, tinha o Alfredo Keil, tinha assim uma personagens super cómicas, muito imaginário sintrense. E depois havia um grupo de saloios e eu era um deles, que era assim um bocado mais animação de rua. Pronto. Eu lembro, e foi a primeira vez que eu recebi dinheiro profissionalmente e senti-me muito empoderado. Finalmente tenho um trabalho, não preciso ir para um café, como muitos colegas meus às vezes tinham que fazer para pagar as férias ou para pagar a faculdade ou não sei o quê, ir para outros sítios. E eu já começava ali a fazer qualquer coisa artística, porque eu queria ir para as Belas Artes, e aquilo era tudo artes, pronto. Então achava que era e era mesmo, um privilégio estar a fazer uma coisa que eu gostava e a receber algum dinheiro por isso. Pronto, e isso para mim foi super... Foi muito importante, foi assim uma conquista importante para mim. Pois, porque aí a dado momento podia ter sido a pintura, não foi? Chegaste a andar em Belas Artes... Como é que depois descaíste para o teatro? Então, eu já fazia no secundário, não é? Sim. Estava em artes. E então, entrei para pintura. Estive lá 2 anos. O primeiro ano fiz assim, sem espinhas. Gostei mesmo. Estava muito, muito dedicado. E comecei e fiz um espetáculo na Quinta da Regaleira. Fiz o Hamlet na Quinta da Regaleira. Depois, no segundo ano, fui para o grupo Teatro de Letras, lá está, onde conheci outro mestre, não é? O Ávila Costa, e um bocado mais parecido com a tropa, não, nada encantatório, mas onde aprendi também muito. E aí eu descurei bastante na pintura, porque era todos os dias à noite, os ensaios eram todos os dias à noite, eu tinha sempre muitos trabalhos para fazer, conseguia fazer alguns, outros não conseguia. Sei que passei de ano, mas sei lá, houve as últimas 3 semanas eu deixei de ir, porque entretanto depois comecei a fazer outro espetáculo com o Tapa Furos e pensei, bom, se eu estou a dedicar muito tempo ao teatro, vou experimentar fazer as provas para a Escola Superior de Teatro e Cinema. Se entrar, dedico-me ao teatro, se não entrar, dedico-me mais à pintura, mas vou tentar fazer sempre as duas coisas. Fizeste esse acordo contigo? Fiz um acordo, sim. A verdade é que entrei para a Escola Superior de Teatro e Cinema e durante para aí 8 anos não peguei num lápis para desenhar ou para pintar o que quer que fosse. Hoje em dia já faço assim de vez em quando algumas coisas, mas foi tal o acordo que eu fiz internamente comigo que rejeitei mesmo a pintura completamente a partir do momento em que tive o sim. Entrei para a Escola Superior de Teatro e Cinema, para o ramo de atores, no departamento de teatro. E não te fez falta nesses Não me fez anos? falta nenhuma, não, porque a minha criatividade estava tão direcionada para o trabalho de ator e para aquela descoberta, pronto, que é
está sempre a acontecer essa aprendizagem, não é? Há sempre conclusões a tirar daquilo que estamos a fazer. E nessa altura não senti falta nenhuma. Mais tarde, a pintura e o teatro voltam a cruzar-se quando há uns anos fizeste no Teatro Aberto um espetáculo que falava do pintor Marco Rothko, Vermelho, Exato. na encenação do João Lourenço. Foi há mais de 10 anos esse espetáculo. Eras só tu e o António Fonseca. Exatamente. Que agora reencontraste, não sei se entretanto se cruzaram mais vezes, Sim, mas reencontraste agora no Catarina. Exatamente. Ainda no outro dia estávamos a falar os dois Disso? Sim, recordamos sempre com muita saudade, porque foi daqueles espetáculos também que me marcou imenso. Pelo tema, pelo texto que era um texto fantástico. A encenação do João acho que também foi super inteligente. Ele fez ontem 80 anos. Ontem não, no domingo. Bom, enfim, fez agora, exatamente. E pronto, e o António fazia o Marco Rothko e era incrível vê-lo a fazer o Marco Rothko, era incrível estar a jogar com ele. Pronto, aquilo era um diálogo de hora e meia, não é? Com várias passagens de tempo e falava sobre... o Marco Rothko recebeu uma encomenda para fazer uns murais para o Four Seasons, um restaurante em Nova Iorque, que, se não me engano, fica no topo do edifício Seagram. Acho que é isto. Não sei se ainda é assim que se chama hoje em dia. Então foi convidado a fazer uns murais. Ele recebeu uma batelada de dinheiro para fazer aquilo, já não me lembro quanto é que foi, mas era muito dinheiro mesmo. Então ele fica 1 ano ou 2 a trabalhar nos murais. Os murais existem, estão em Londres, no Tate. Não sei se acho que é o Tate Modern. E quando ele conclui a obra, ele devolve o dinheiro. Ou seja, ele trabalha, recebe o dinheiro para trabalha, faz e de repente devolve o dinheiro porque não quer que os quadros, que as obras vão para o Four Seasons, decorar o Four Seasons. E há uma altura na peça em que ele vai lá jantar e quando volta muito desiludido porque ele achava mesmo que as pessoas haviam de ir ao Four Seasons para ver as suas obras. Mas ele quando chega lá percebe que isso nunca vai acontecer, que é tudo uma cambada de ignorantes e que nem sequer vão reparar nas obras dele e que vão estar nas suas vidinhas a falar dos seus probleminhas, do dinheiro e não sei o quê, e que nunca vai ser compreendido ali. Então decide devolver as obras. E a peça é muito isso, e é também muito um debate com a minha personagem, que é o aprendiz, que é o assistente dele. Está, mais a relação mestre-aprendiz, em que a minha personagem, de certa maneira, está a descobrir os novos também, os que estão a surgir, o Andy Warhol, o Lichtenstein, todos esses da pop art. O Rothko é antes destes. E há muito este debate também de gerações e este choque entre diferentes formas de ver a arte e de fazer arte. No fundo, são movimentos diferentes. E claro que os que vêm novos recusam o que vinha antes e os que estavam antes acham sempre que os novos não sabem nada, não é como antigamente. Estão a perverter qualquer coisa. Sim, e isto acontece imensas vezes. Assim, eu ouço isto constantemente. Eu ouço hoje os encenadores mais velhos dizerem isto, que hoje em dia os jovens não sabem. E eu tenho a certeza que há alguns encenadores que hoje são jovens, daqui a uns anos vão dizer isto os jovens não... É sempre, mas é sempre. Tu já dás por ti a pensar isto, bem, estes jovens... Esta malta nova. Sim. Por acaso não, eu acho que ainda sou novo. Mas às vezes nós somos apanhados, às vezes não tem bem a ver com a idade, mas somos apanhados assim numas... Sim, eu acho que... Em pensamentos. Sim. Ai caramba, isto já é isto. Sim, eu acho que há sempre qualquer coisa que existe especificamente numa geração, mas isso eu dou por mim a pensar nos mais velhos e nos mais novos. Sim. Que é... Epá, esta malta é muito deslumbrada. Eu na altura não era assim. Como se não houvesse também pessoas deslumbradas à minha volta, ou eu não fosse também deslumbrado. E depois, em relação aos mais velhos, às vezes conheces pessoas, pronto, que envelhecer é de facto uma coisa amarga e há outros que não, que é completamente o contrário. E eu penso sempre, eu espero não ser esta pessoa amarga quando envelhecer. Eu já penso muito sobre isso, sobre envelhecer bem. Acho que é importante. E acho que isso tem a ver com o viver bem. E, olha, o António Fonseca disse outro dia uma coisa sobre o envelhecer, que o envelhecer bem, era uma coisa deste ano, não foram bem estas as palavras, mas tem a ver com a forma como somatizamos a nossa vida. E eu achei isso super inteligente. Ele tem sempre coisas inteligentes para dizer. Sim, ele é um filósofo. Exato. João, fazemos uma pequena pausa para rever o episódio anterior do Teatro, a conversa com o José Pedro Gomes.
Eu sempre fui um tipo divertido e que gostava de fazer os outros rir. Se a peça é cómica, tem de haver gargalhadas, porque senão a peça não está a ser bem feita. Tirando em Viseu. Em Viseu as pessoas não se riem. Ah, é? É. Estou eu a fazer a tradução às 3 da manhã, tocam-me à porta, era o Álvaro Faria a dizer: epá, olha, queres entrar amanhã num grupo de teatro profissional? E eu quero já, sim. Toda a gente discutia política, mas toda a gente. Foi uma época extraordinária. Eu era maoísta. E depois deixou de ser maoísta E depois deixei em algum de ser- momento da sua vida? Sim, em 76, quando cheguei à conclusão que se eu chegasse ao poder, matava-me a mim próprio. Estar à frente de um grupo de pessoas para fazer não sei o quê é sinónimo de olhar para trás e não está ninguém. Já pedi desculpa ao filho do Vasco Morgado por ter andado durante anos contra o teatro comercial que eles faziam. Eu hoje em dia acho exatamente o contrário. É fundamental haver teatro comercial. Foi a conversa no episódio anterior do Teatro, que está disponível nos sítios habituais: Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. E agora uma sugestão, João. Uma ou várias, se quiseres. Sim, eu tenho uma que eu sei que as pessoas vão poder ver ainda, porque acho que está até outubro e são várias fases, que é o ciclo Ingmar Bergman no cinema no Nimas, cá em Lisboa. Imagino que também estará no Porto. Agora não me lembro qual é o cinema que eles têm no Porto. Será Campo Alegre? Medeias. Talvez. Essa é, pronto, para mim o Ingmar Bergman é uma inspiração. Pronto, só para contextualizar porque é que eu estou a dizer isto. Para já há muitos filmes que ainda quero ver dele e que vou aproveitar para ver neste ciclo. E acho que é uma boa inspiração para os atores. O trabalho que o Bergman fazia com os atores era uma coisa... Bem, não era uma coisa softzinha. Acho que ele era bastante manipulador. Essa parte não gosto tanto, mas gosto do resultado. Pronto, mas acho que pode-se chegar àqueles resultados não sendo manipulador, eventualmente. Mas é uma discussão muito interessante essa. Sim. Também E acho que há muito cinema, não é? Que vem daí. completamente, sim. Hitchcock também. Sim, todos os antigos acho que eram, não querendo generalizar, até porque, bom, mas acho que era muito uma prática muito corrente esse poder do realizador ou do encenador sobre os atores, e essa manipulação era uma coisa muito recorrente. Hoje acho que já se encontra formas diferentes de o fazer, se bem que também há essa manipulação muitas vezes e continua a haver. A outra sugestão é na Quinta da Regaleira. Está um espetáculo As Troianas, que eu quero muito ir ver. Tenho lá amigos, pessoas que admiro muito. E pronto, não sei se é por ter feito lá espetáculos. Pois também já Tenho fizeste essa teatro na curiosidade. Quinta da Regaleira. Tenho curiosidade também e gosto muito do trabalho das pessoas que estão envolvidas no projeto. É uma versão da Hélia Correia, se não me engano. A encenação é da Susana Gaspar e do Paulo Campos dos Reis, que são duas pessoas de quem eu gosto muito e gosto muito do trabalho artisticamente. Portanto, não o vi ainda, não posso dizer se é bom ou se é mau, mas é uma coisa que quero ver e que quero partilhar aqui também. Tens um Bergman favorito? Voltando ainda à tua sugestão anterior. Eu diria que o meu Bergman favorito. Ou um dos? Pois não sei, talvez a Sonata de Outono, Lágrimas e Suspiros, eu gosto muito desses dois. Gosto mesmo muito desses dois. Se pudesses, livremente, sem orçamento, escolher um quadro para ter em casa, para ter na tua casa, o que é que escolherias? Pode ser um Rothko, aquele que está na... Pois, pode ser. Deixa cá ver. Talvez bem, eu gosto muito do Chagall, qualquer um do Chagall. Podia estar lá em casa. Não, mas vou escolher. Espera. Pode ser a Noite Estrelada do Van Gogh. Ok. Starry Night. Sim, pronto, já que era para pedir em grande. Exatamente, ao menos. Ainda saberias, se dessemos agora um papel e caneta, desenhar um Son Goku? Sim, acho que sim. Acho que conseguia. Acho que o Son Goku Quiseres ainda fazer a lá ia. experiência? Temos aqui material. Está bem. Podemos fazer isso. E depois pode ser... A tua imagem. A imagem pode ser. Ok, parece-me um ótimo acordo. João, obrigada por teres vindo ao Teatro. João Vicente foi convidado deste episódio do Teatro, o podcast do Dona Maria II, que podem ouvir e subscrever no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Nova conversa daqui a 15 dias. Até lá.
meu Deus, que horror. Isto já não está a ser nada. Mas pronto, vai, é o que for. Ele não tinha... Como é que ele tinha o cabelo? Já não lembro como é que ele tinha aqui à frente. Acho que tinha assim. Tinha assim, exato. Acho que era isto. Que horror. Bem, está muito parecido. Tá, mas não está. Já não é o que era. Já não é o que era. Eu acho que está muito digno. Tenho coisas melhores do 6º ano. Do 6º ano é que estava mesmo.